que eu pedi para a agência SIC é algo que às vezes alguns clientes pedem para a gente tem que quebrar a cabeça. Olha, faça alguma coisa que tenha o máximo de nível de criatividade, porém nós não temos recurso financeiro nenhum, nós não temos verba para fazer. Toma atenção! Para uma produtora, tinha que ser alguma coisa extremamente original. Para criar esses filmes, a gente se baseou no conceito que já era usado pela SIC, já era desenvolvido pela SIC, que era cinefilmes, filmes que prendem a atenção. Então, a gente sentou para trabalhar a equipe de criação, como que a gente ia transmitir isso de uma forma diferente da que já tinha sido feita. Eu e o Henrique, que é diretor de criação junto comigo, nós tivemos que dar liberdade aí durante muito tempo, acho que foram 2 semanas, que Gustavo e Gabriela ficaram por conta desse jovem. Nós tivemos a obrigação de bloqueá-los de qualquer outro tipo de preocupação para que eles tivessem total liberdade para fazer isso da melhor maneira possível. Então, incentivar a criatividade, bombar as ideias que eram meia boca, que não eram tão originais, que a gente bombou várias no começo. E a gente começou a falar sobre prender a atenção e como é difícil prender a atenção do público. E até que Gabriela e Gustavo vieram com essa ideia que, assim, de cara nós vimos e aprovamos, vimos que era bacana, que ali tinha semente para alguma coisa que podia ser muito boa. Como que a gente pode mostrar essa brincadeira de prender a atenção mesmo? Então a gente chegou num caminho que foi personificar a atenção, fazer com que a atenção virasse um personagem, e a gente decidiu contar a história desse personagem. De início, nós pensamos em trabalhar com bonecos mesmo. Chegamos em algumas lojas, batemos fotos inclusive de alguns bonecos, mas para não ter nenhuma referência a outra coisa que já existe, criar algo único, a gente resolveu desenvolver os próprios personagens. E aí o Paper Toy, porque seria de fácil produção. As maiores inspirações foram mesmo os stop motions que passavam muitas vezes na TV nos anos 80, pelo fato de ser artesanal, ser uma coisa mais artística. Depois da atenção veio o interesse, também seguindo a mesma linha, que o interesse é difícil de você manter o interesse por muito tempo, e a gente contou a história do interesse sendo outro personagem também. Além, lógico, dos talentos que a gente tem lá na agência, a gente conta também com um cliente que acredita nesse tipo de coisa. Bom demais. Quando eu cheguei na agência, que eu tive o primeiro briefing, que eu tive a primeira reunião, primeiro eu me assustei, falei, meu Deus. Numa salinha estavam trancadas umas 3, 4 pessoas no meio de um monte de papéis e recortes. Não aguento mais ver papel na minha frente. Isso vai ser uma coisa complicada, mas ao mesmo tempo, só de estar lá na agência e saber que de lá sai muita coisa bacana, eu falei, pô, vai sair coisa bacana, então vamos colocar a faca no dente e vamos fazer. Nós começamos a nos reunir, cortar, montar, colar, e foi muito legal esse processo, porque a gente começava montando um bonequinho, aí ficava, nossa, tá lindo, aí ia colocar, não ficava em pé. Então teve todo esse processo experimental antes, de ver o que dava certo, o que não dava certo. É uma técnica que exige muita concentração, muita destreza. Porque o filme todo foi feito com fotos, foram mais de 2.500 fotos que a gente fez para que o filme acontecesse, quadro por quadro. Pra vocês terem uma ideia, aqui nesse cenário tem desde o carrinho de pipoca, venda, banca de jornal, casa, prédio, capela. Então tem aí entre 200 e 300 itens diferentes. Como o nosso filme era todo macro, era tudo muito próximo, eu escolhi, na verdade, eu tinha a obrigação de contar as histórias e tentei trazer a narrativa do cinema mesmo, né? Na forma de narrar com câmera, na forma de narrar com plano. Então, raros os filmes que te permitem, por exemplo, fazer uma cena panorâmica da cidade inteira que você tá gravando. Quando a gente começou a ver o resultado, começamos a ver as primeiras fotografias, acho que todo mundo ficou muito mais empolgado. A gente já estava cansado de recortar e colar a semana inteira. Viemos para o estúdio e aí viramos noite animando e vendo os personagens ganharem vida, e isso foi muito legal. A técnica que foi usada nesse trabalho foi fotografar com software da Nikon, que te permite você ter foco e desfoque de um objeto e do outro, sem precisar de mexer na câmera. Então isso facilitou no trabalho 100%. Um trabalho igual esse a gente ia gastar o dobro de tempo se fosse feito com a câmera normal. Você tem um filmezinho que ele tem que é feito de bonequinho, né? É muito legal. Só que se não tiver uma construção de áudio bem feita,
aquilo não ganha vida, né? A ideia foi essa, de fazer a ambientação em geral como se fosse uma coisa real e o resto, e as vozes de bonequinho para seguir, né? Para não sair muito do que estava sendo visto. As pessoas muitas vezes acabam acreditando o resultado final do trabalho mais para a equipe de criação que se envolveu nele. E a gente tem que lembrar que para esse trabalho para a rua, a gente tem que ter um cliente que acredita nas ideias e que quer esse tipo de inovação no negócio dele. E o resultado vocês vão ver aí. Aí você abre um sorriso aí.